Nunca acreditei em histórias de teatro mal-assombrado. Sempre achei que eram lendas criadas por supersticiosos, pessoas que adoravam transformar cada som estranho em algo sobrenatural. Mas tudo mudou na noite em que aceitei um convite para trabalhar nos bastidores do Teatro Municipal. Era uma noite fria, quase sem vento, e eu cheguei ao teatro exatamente às 11 da noite. Me disseram que eu precisava organizar alguns materiais e conferir equipamentos antes de uma apresentação especial. O estranho é que esse evento não estava no calendário oficial e ninguém explicou muito bem do que se tratava. O gerente apenas disse: "Você precisa estar pronto. Verá com seus próprios olhos." E eu, curioso e um pouco inconsequente, aceitei. Ao entrar, percebi que o teatro estava silencioso de uma forma estranha. Normalmente, mesmo fora de horário, há alguma movimentação, algum funcionário passando, mas não havia ninguém. As cortinas estavam fechadas, os refletores desligados, e o ar tinha um cheiro peculiar de velas queimadas e madeira antiga. Caminhei lentamente pelo saguão principal e notei que cada passo ecoava mais do que deveria. Parecia que o próprio chão reclamava da minha presença. Segui em direção ao palco principal quando ouvi um murmúrio leve, quase imperceptível, que vinha de cima, do camarim, dos artistas. Pensei ser algum funcionário atrasado, mas ao subir as escadas, encontrei o corredor vazio. No entanto, as cortinas de veludo vermelho se moveram sozinhas, como se fossem empurradas por uma brisa inexistente. Meu coração acelerou, mas continuei. Estava decidido a descobrir o que acontecia naquela noite. Então, ouvi a primeira música. Era uma melodia de piano, lenta e triste, que preenchia cada canto do teatro. O estranho é que o piano do palco estava coberto e silencioso. Olhei em volta, mas não havia ninguém. Cada nota parecia carregar uma história antiga, de vozes que já não existiam há décadas, e mesmo assim ecoavam como se os antigos músicos ainda estivessem ensaiando. Continuei caminhando pelo palco quando percebi sombras se movendo nas paredes. Não eram apenas sombras de objetos, mas silhuetas humanas que desapareciam quando eu tentava focar nelas. De repente, uma porta se abriu sozinha, revelando um camarim antigo, decorado com espelhos e roupas de época. Dentro, um vestido de bailarina flutuava levemente, como se alguém o estivesse usando. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Lembrei das histórias que ouvi sobre o teatro. Diziam que alguns artistas, apaixonados pela arte, não conseguiam abandonar o palco nem após a morte, que suas almas permaneciam ali, repetindo ensaios e apresentações que nunca aconteceriam no mundo real. Eu nunca imaginei que isso fosse verdade. Até aquela noite, decidi me aproximar do vestido. Assim que toquei o tecido, uma sensação gelada tomou meu corpo e eu senti uma presença ao meu lado. Olhei para trás rapidamente, mas não havia ninguém. Só o espelho refletia uma figura difusa, quase transparente, que parecia estar ensaiando passos de dança. Era como se eu tivesse cruzado para outro tempo, um momento congelado de décadas atrás, onde o teatro estava vivo e pulsante, mas invisível aos olhos do mundo moderno. O silêncio voltou por alguns minutos, apenas interrompido pelo som distante de sapatos no palco. Parecia que alguém estava caminhando sobre as tábuas de madeira antigas, ritmado, compassado, mas quando olhei o palco estava vazio. Então, ouvi uma voz feminina, doce e melancólica, sussurrando: "Não deveria estar aqui." Meu corpo congelou, mas minha curiosidade falou mais alto. Perguntei: "Quem está aí?" E a voz respondeu, desta vez mais firme: "Somos nós, os que nunca saímos." Foi nesse momento que percebi que não se tratava de uma única alma. Havia centenas. Cada canto do teatro parecia ocupado por figuras invisíveis, observando, ensaiando, vivendo novamente suas histórias perdidas. Fui andando pelos bastidores, e cada sala contava uma narrativa própria. Maquiadores que aplicavam pó em rostos que não existiam. Cenógrafos ajustando cenários que não apareciam, músicos tocando partituras antigas que ninguém mais lembrava. Em um corredor estreito, notei uma escada que levava ao subsolo. Algo me dizia para não ir, mas fui compelido. Ao chegar lá embaixo, encontrei uma pequena sala iluminada por velas. No centro,
Um grupo de figuras em trajes de época parecia discutir sobre a próxima apresentação. Ouvi fragmentos de diálogo. O solo começa em 3 minutos. Cuidado com a entrada do fantasma do diretor. Não se esqueça da coreografia final. Era surreal. De repente, todas as vozes se calaram, e um silêncio absoluto tomou conta do lugar, mais profundo e pesado do que o normal. Senti como se o tempo tivesse parado, então ouvi uma batida de tambor, seguida de aplausos, e as luzes do teatro se acenderam por alguns segundos, iluminando o palco completamente vazio. Mas o eco do aplauso parecia vir de todos os cantos do mundo, misturando o passado com o presente. Fiquei ali, sem saber se era loucura ou realidade, até que uma porta se abriu à minha frente. Do lado de fora vi o saguão principal, igual ao que entrei, mas diferente. Mais antigo, mais vivo. Pessoas do passado caminhavam como se o tempo não tivesse passado. Artistas se preparavam, técnicos ajustavam cortinas e luzes. Tudo acontecia como se eu tivesse viajado para uma noite que já não existia mais. A sensação era maravilhosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Eu queria observar, queria aprender mais sobre aquelas apresentações fora de hora, mas algo me dizia que minha presença ali não era bem-vinda, e foi então que ouvi novamente: você não deveria estar aqui. O tom agora era severo, ameaçador. Senti uma pressão no peito, uma presença que me empurrava para fora, e percebi que o teatro podia ser lindo, mas também perigoso. Corri pelos corredores, tentando encontrar a saída. As luzes piscavam, sombras cruzavam meu caminho, e parecia que as figuras do passado tentavam me alcançar. Quando finalmente cheguei à porta de entrada, o ar frio da noite me atingiu, e o teatro voltou ao silêncio absoluto. As cortinas estavam fechadas, o palco vazio, e tudo parecia normal, como se nada tivesse acontecido. Saí dali, sem olhar para trás, sentindo cada passo ecoar no asfalto da rua, meu coração ainda acelerado, minhas mãos trêmulas, mas com a certeza de que algo sobrenatural havia me mostrado um lado do teatro municipal que poucos têm a chance de ver. Aquelas apresentações fora de hora não eram apenas histórias. Elas aconteciam, silenciosas, invisíveis, perpetuadas por almas que amavam tanto a arte que nunca deixaram o palco. Desde aquela noite, evito entrar no teatro sozinho, mas sempre sinto uma presença quando passo por lá. Às vezes, escuto notas de piano ou passos no corredor, lembrando-me que o passado ainda vive ali, esperando ser visto por quem se atreve a ficar depois que todos saem. E agora, você também sabe, nem todo espetáculo é feito para ser visto pelo público. Alguns shows só acontecem para os que ousam testemunhar o impossível. Se você gostou dessa história e quer conhecer outros relatos sobrenaturais como este, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui no Arquivo Sobrenatural, a realidade muitas vezes ultrapassa a ficção, e o impossível está mais próximo do que você imagina.